Oi, gente, tudo bem? Oi, gente. Quanto tempo, né? A gente tá voltando aqui com o canal e a gente vai falar um pouquinho das glândulas e da parte científica, né, dela. E questionar também um pouquinho, né? Porque tudo a gente tem que questionar, né? Então, vou questionar um pouquinho por que a ciência não se aprofunda muito no estudo dessas glândulas e também ignora algumas experiências de muitas pessoas que afirmam, né, ter tido e será que tem, né, relação com essa glândula? Com o que será que se relaciona? Pois é. Aí estudando um pouco, lendo alguns sábios antigos, especialmente, né, falavam dessas glândulas. E a gente se deparou também com um livro muito bom chamado Endocrinologia e Criminologia. E aí onde a gente percebeu, né, que o Ocidente ele está muito atrasado, a gente poderia dizer assim, com relação ao Oriente nesse sentido das glândulas, né? Com certeza. Porque lá eles já têm vamos dizer assim, já é familiar eles trabalharem com certas práticas para desenvolver essas glândulas. Então aqui a gente ficou mais com um viés científico, né? Porém, a gente sabe que a filosofia, a psicologia, a ciência, né, no geral a arte, elas devem se encontrar em algum momento. Porque não faz sentido, né, que cada uma pegue um caminho e elas não se encontrem, né, de forma E até a religião, né? Também. Exatamente, a religião também. Tanto que alguns segmentos religiosos, né, que falam muito sobre o desenvolvimento dessas glândulas, né, Sim. que para muitas pessoas poderia parecer ou ir por um caminho assim como se fosse Teoria da conspiração. conspiração, exatamente. Mas se a gente for analisar os dados, os fatos, né, a gente vê que realmente tem muito sentido. E esse autor, né, fala também sobre não somente essa parte científica, vamos dizer assim, palpável da glândula, né? Mas também esse desenvolvimento de características mais, vamos dizer assim, que estão além dessa questão física, né? Nós sabemos que as glândulas são as que secretam ou incretam hormônios, né? Sim. E o que será que são esses hormônios, né? Será que estão ligados com algo que não é do corpo físico, talvez, né? Porque existe também o que se chama vitalidade, que é o que dá vida ao corpo em terceira dimensão. Porque por que será que até hoje a ciência não consegue criar vida? Né? Ela precisa copiar a vida, como por exemplo um alimento transgênico ali ou um alimento modificado na sua semente. A ciência não criou ele, ela modificou algo que já existe. Que já existe, exatamente. Então, Descartes, né, nesse livro, diz que a glândula é o assento da alma. A própria palavra hormônio, né, se a gente for ver na sua origem, né, ela diz que é uma ânsia de ser, ânsia de viver, né? Então é algo que dá sentido à vida, ou seja, que dá a própria vida. Né? Que diferença teria, por exemplo, uma pessoa que morreu, né, que está ali o corpo, vamos dizer, sendo velado, e uma pessoa que tem vida, né? Então, quer dizer, essa vida, a ciência ainda não comprovou para onde que ela vai, o que ocorre, né? Então, para a grande maioria das pessoas, a vida é só isso, né? Simplesmente para os batimentos, o cérebro ali se, vamos dizer, né, terminou a sua função e já não existe mais nada. Mas, né, muitas pessoas e escolas e sábios antigos dizem que não é assim. Né? Que a vida ela está além da tridimensional. Ela está numa outra dimensão chamada quarta dimensão, né, que é onde é formado pelos éteres, né, os éteres. E, então, quer dizer, nós já saímos da terceira dimensão. Né? Infelizmente, hoje a ciência ainda não ela provavelmente tem já comprovação, mas ela ainda não chegou na humanidade, como geral, né? Não espalhou ainda, essa informação não está acessível a todo mundo. Até porque a pessoa precisa ter um pouco de abertura, né, para poder aceitar, ou não aceitar como um dogma, como uma crença, mas ter essa abertura para provar por si mesma, experimentar essas realidades. Exato. E, por exemplo, a ciência antiga, né, um pouquinho, sei lá, uns 80 anos atrás, comprovava algumas coisas que hoje em dia já os cientistas dessa época não aprovam, né? Fala que não é verdade. Inclusive na época lá que falava que a Terra era plana, hoje em dia comprova que a Terra é diferente, né? Então, quem garante que tudo que a ciência diz hoje é a realidade, né? Quem garante que mais pra frente não vai descobrir uma coisa nova e falar, olha, estávamos equivocados. Então, tem que sempre estar comprovando, tentando ser um cientista, né, da sua vida, comprovando por si mesmo algo. Né? E não porque todo mundo diz que é
é o bom, né? Porque às vezes pro seu organismo não vai fazer bem. Então depende muito, assim. Sim. E vamos dizer que você faça determinadas práticas ali e tem alguma comprovação, né? Em quem que você vai acreditar? Nas pessoas que dizem não ou em você mesmo que experimentou, palpou, né? E constatou algo. Então, o que ocorre hoje, aquele efeito manada que diz, né? Então, se muitas pessoas dizem não, mesmo eu tendo sim, eu prefiro acreditar e ir com a maioria para não criar confusão, para não ser, vamos dizer assim, isolado, não, né, não ser taxado às vezes de louco, de doido, né? Então, mas um caminho, vamos dizer assim, científico deveria ir por esse caminho onde as pessoas possam comprovar por si mesmas as realidades, né? Não só dessa questão tridimensional, como também além disso, né? Sim. Então a ciência também é dogmática, se a gente for ver, né? Porque ela só, vamos dizer, aceita o que ela já comprovou em laboratório. E certas capacidades humanas não tem como colocar no laboratório, né? Ou descobrir ele com bisturi, né? É verdade. A ciência, ela usa meios, né? Usa aparelhos, artifícios para poder comprovar determinados conhecimentos, né? Como o microscópio, o telescópio, né? Tanto para o pequeno, né? Para o infinitamente pequeno, como para o grande. Mas os yogis, por exemplo, da Índia, eles, com certas práticas que eles fazem, eles conseguem fazer uso dessa glândula, desenvolver certas capacidades para ver o ultra das coisas, né? E isso a ciência não aceita, né? Então é um dogma isso, né? Então, apesar de muitas pessoas constatarem, comprovarem que existe esse ultra das coisas, a ciência não aceitar. Então você vê que é um dogma também, e achar que só o, vamos dizer assim, o veredito dela que é o correto. E normalmente isso se estuda até em várias sociedades. Por exemplo, as sociedades que se creem superiores normalmente são as mais ignorantes que tem. Exatamente. E se a gente observar a nossa sociedade atual, é a que se acha melhor, né? Falar, a tecnologia está muito avançada e tudo. Sim. Mas se observar, as pessoas perderam a capacidade intelectual, emocional e talvez até essa parte da glândula pineal. Atrofiou todas as suas capacidades que talvez um dia tinham, né? E por conta disso, desses hábitos atuais, né, da alimentação, tem vários temas aqui que a gente pode... E é interessante você tocar nisso, porque você falou da tecnologia, né? E a gente sabe que a tecnologia é maravilhosa para muitas coisas, né? Ela nos ajuda na praticidade, etc. Permite que o conhecimento chegue a mais pessoas de forma muito rápida. Sim, porém, para essa mesma glândula pineal, é uma das piores práticas a se fazer. Por exemplo, alguns cientistas, né, estudiosos, dizem que o contato com o celular, né, próximo à cabeça ou próximo a essas glândulas, né, endócrinas, é um prejuízo tremendo por causa da radiação, né? E tem até alguns estudos, né, que podem até chamar de teoria da conspiração, que o flúor que tem nas pastas de dente e como eu disse, na água tem também cloro, né? E tem flúor também. E isso falam, né, que atrofia a glândula pineal. Aí é um questionamento, né? A gente não pode afirmar que sim, que isso acontece, mas tem pessoas que questionam e falam, né, que o flúor pode atrofiar essa glândula. Sim. Que tipos de, vamos dizer assim, de percepções se poderia citar, né, que se dá, né, através dessa glândula? Então, os orientais dizem que essa capacidade, por exemplo, de você ver além da terceira dimensão, né, que eles chamam de polividência, né, e também esse domínio, né, da mente. Por isso que as pessoas que meditam, né, buscando esse controle da mente, quer dizer, porque tem uma relação muito direta com essa glândula, né? Então, curiosamente, está no cérebro, né? A gente, para o pessoal também, para quem não conhece, né, diz que essa glândula ela é muito pequena, questão de milímetros, né? Diz que ela tem uma cor vermelha acinzentada. E se a gente fosse encontrar ela na cabeça, ficaria daqui, né, da pituitária aqui e vindo aqui em cima. Então, no encontro dessas duas, vamos dizer que a gente colocasse alguma coisa aqui, né? Então, lá no encontro dessas duas linhas, né, encontraríamos essa glândula pineal, que está muito, muito próxima, inclusive, com a pituitária, né?
E também os orientais falam que é o olho da própria polividência, né? Sim. Ou terceiro olho. Ou olho de diamante. Olho de diamante. Ou também, eu não lembro se foi Descartes que falou que era o assento da alma, né? Foi. Então você vê que são muitos termos para a mesma, se referindo a essa mesma glândula. Sim. Quer dizer, será que esses estudiosos, esses filósofos do passado, todos eles estavam equivocados? Pois é, e será que eles não comprovaram por si mesmos que isso existia? Sim. Né? E hoje em dia a ciência só comprova que ele secreta melatonina, né? Ou produz melatonina por meio da luz solar que recebe. Então imagina, hoje em dia as pessoas não vão nem direito para a natureza, então não pega direito luz solar. Ou troca o dia pela noite. Troca o dia pela noite, então não consegue produzir melatonina. Então é claro que esse órgão vai estar debilitado, atrofiado e vai, claro, seguir um dogma científico nesse sentido. Porque não comprova por si, não experimenta, não vê que essa pequenininha glândula tem um poder. E não é porque ela é pequenininha que ela não tem um grande poder, né? E que diz aqui até nesse livro que a ciência descartou todos esses filósofos, né, estudiosos, porque viram que é só um negocinho vermelhinho e só vê o lado físico da coisa, entende? Por isso que não progride. E diz que quando fazem exames, né, de imagem, aparece ali, é fácil visualizar, porém aparece como uma massa branca, né? Mas por que isso se dá? Porque essa glândula, com o tempo, ela vai se calcificando. Então, ao calcificar, se pode perceber num exame de imagem, né? Então, ela está presente, porém, a sua função ali já está muito diminuída. Por exemplo, ela já não produz a quantidade de hormônios, né, que deveria. E outro fator interessante, né, isso da troca do dia pela noite, isso da falta do sol, da luz solar, né, que a gente muitas vezes usa muito mais a luz artificial do que o sol em si, né. Então é a glândula que é responsável por esse ciclo circadiano que fala, né, que é esse relógio biológico, né. Então poderíamos dizer que nós estamos desregulados, né, porque essa glândula não está sendo bem cuidada, né, e nem estimulada. É verdade. Então, e isso comprova, né, que não é o tempo que atrofia, e sim os hábitos mecânicos das pessoas que fazem atrofiar. Exatamente. Porque com certeza tem pessoas mais idosas que podem ter sim as capacidades desenvolvidas. Sim. É raro, né? Mas as pessoas que ainda conseguiram manter essa glândula em dia e com os cuidados. Então, digamos que é muito fácil, é mais fácil encontrar essa glândula não tão atrofiada no local onde você tem acesso ao sol, ao seu ciclo natural, né? Contato com a terra, em trabalho talvez numa agricultura, em algo, né, onde não tenha tanta influência, incidência da luz, né, artificial. E essa troca mesmo do dia pela noite, que é muito comum hoje em dia. Né? Pensa demais, é excesso de informação, mas nada com profundidade, vamos dizer assim, com um aspecto científico de fato, né? Sim, e me veio até um pequeno questionamento com isso, não sei se faz sentido, mas é uma forma também de dogmatizar esses conhecimentos profundos que sábios antigos tinham, dizendo que é teoria da conspiração ou fake news, porque aí, ok, claro que existe teoria da conspiração, notícias falsas, mas o problema é a pessoa generalizar tudo, pegar toda a bagagem que, por exemplo, o Egito Antigo tinha tecnologias que até hoje não tem, e generalizar, botar tudo numa caixa falando, isso tudo é maluquice. A única coisa que eu acredito é na minha ciência. Na ciência de fora, né? Que não é nem você que está comprovando. Exatamente. Você aceita, né? Você está aceitando alguém que alguém publica, né? É bem isso. Coisa que está nesse livro diz que essa glândula pineal está intimamente relacionada e conectada aos órgãos sexuais. Hoje em dia as pessoas veem mais isso como um negócio, né? Tem aplicativos para você poder se encontrar com a pessoa e ter objetivos comuns, né? Não tem mais uma coisa profunda ali. Sim. Tudo vai indo por esse caminho, né? A pessoa vai perdendo a sua potência sexual, em consequência perde a capacidade dessa glândula, deixa de ter profundidade na vida, né? E fazer questionamentos, aceita tudo que lhe falam, né? E a vida segue, né? Vai indo por esse caminho. Então é isso, gente. É isso. Terminamos o que nós gostaríamos de falar e até uma próxima. Até uma próxima. Tchau. E para passar uma solução, né? Não ficar só com problema. Quer passar uma prática? A gente viu a prática da vocalização, né? Ou seja, são os mantras. Não é à toa que na Índia se fazem muitos mantras, né? E eles têm muito, vamos dizer, conhecimento sobre esse desenvolvimento das glândulas, né? O uso das glândulas. E domínio, exatamente. Então, que seria o mantra I. Então, quer fazer? Pode ser. O mantra I
A gente vai inalar profundamente o ar, né? Encher bem os pulmões. Encher bem os pulmões. Vai direcionar essa força para essa região, né? Sentindo a cabeça, né? Aqui e também aqui essa parte do entrecenho. E vocalizar a vogal I, né? Inalando. Segura e... Vai até acabar o ar e vocês vão sentir um leve formigamento aqui, né? Então essa prática prolongada e repetida pelo menos umas 7 vezes pode ajudar, né, no desenvolvimento dessa glândula. E fora a prática de meditação, como a gente já até falou no canal, né, que faz muito bem, não só para a parte da saúde mental, quanto em outros níveis também. E fazendo essa prática e logo em seguida uma meditação, vocês vão poder perceber a diferença. Exato. Como é importante. Sim, e até mais, pessoal. Até o próximo tema.